mas eu tô vindo aqui pedir desculpa primeiro pro YouTube, porque... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, o youtuber João Caetano, conhecido por fazer daily vlogs e conteúdos gravados em sua casa e com a sua família, teve seu nome envolvido em uma polêmica. Após uma análise de outro canal conhecido como Detetive Youtuber constatar que os vídeos de João aparentavam ser falsos, a internet cobrou várias respostas e o próprio João chegou a responder esse vídeo. Como relatado nos vídeos de cunho investigativo postados pelo Detetive Youtuber, todo o conteúdo de João seria, nas palavras do detetive, fake. O detetive organiza sua linha de raciocínio sobre gravações em horários diferentes, momentos supostamente falsos ou de atuação e momentos ilógicos nos vídeos de João. Após esses vídeos e uma ameaça de strike por parte de João Caetano no canal do Detetive Youtuber, o próprio João gravou um vídeo se pronunciando e dando a sua versão dos acontecimentos, alegando que seu material não é falso. Vamos observar alguns trechos desse vídeo que o João postou, no qual ele se justifica. Vendo-se pela linguagem corporal dele, nós somos capazes de observar alguma incongruência ou algum sinal corporal que não esteja em acordo com o que ele está verbalizando. Lembrando que isso é só uma análise de linguagem corporal. O primeiro ponto curioso é como se inicia esse vídeo resposta do João Caetano. Ele foi acusado em uma série de vídeos feitos pelo Detetive Youtuber, onde a metodologia usada foi de forma bem científica, Foram utilizados argumentos, evidências e teorias que estavam alinhadas com esses argumentos e com essas evidências, As evidências corroboravam as teorias e os argumentos. Isso é um material feito ali de forma científica, quase como se fosse um TCC. Porém, o João inicia seu vídeo resposta de uma forma não muito lógica, não muito direta. Ele não vai lá e fala, olha, não fiz por causa disso, por provas, de forma direta, tal vídeo não é falso por causa de tal prova. Não. O seu vídeo se inicia com uma música triste. Ele com uma expressão de tristeza, mensagens negativas que toda a família dele recebeu, Cada um ali lê uma mensagem, uma coisa bem triste mesmo. Ele fala um texto ali como se fosse de fato uma fala de um filme, de uma cena, dizendo que se as pessoas não sabem a história dele, elas não se importam. Então ele segue com o vídeo dele para a casa anterior dele, que ele morava, que comparado com a casa atual que ele mora, é uma casinha bem mais simples, bem mais modesta. E lá ele fala dos momentos difíceis que ele passou, da trajetória difícil, da pobreza, que ele não tinha como comer, várias vezes ele não conseguia nem comer direito, ele era muito magro. E ele chama toda a família dele, A família dele fica lá na casa antiga e vazia, sentada no sofá, todos com a cara bem triste. A mãe do João chega até a chorar várias vezes no próprio vídeo. Só uma observação aqui sobre o choro da mãe, a tristeza, não dá para configurar aquela tristeza como sendo falsa. De fato, a sincronia facial dela é correta, A intensidade da musculatura também e o tempo de duração, e ela apresenta as AUs corretas da emoção de tristeza. Então, de fato, a mãe aparentava, pelo menos a mim, estar genuinamente triste. Até essa parte do vídeo, que ele coloca a história de vida, como ele sofreu, etc e tal, o apelo era muito emocional e nada racional. As pessoas que xingam sabem que por trás disso tudo existe um ser humano. Cara, eu lembro de cada coisa aqui, mãe. Sabe o que eu me lembro? Eu lembro que às vezes eu pegava um balde, enchia de água e entrava dentro dele, ficava dentro do balde. Era a única coisa que eu tinha pra brincar, velho. Verdade. Não tinha bola, não tinha nada. Ele aborda o assunto de forma factível, de forma direta. Olha, eu não gravei vídeos falsos por causa disso, aos 8 minutos de vídeo. Então são 8 minutos de vídeo apenas de apelo emocional. No protocolo SCANS, que é o protocolo que eu estudo, que eu me formei, esse tipo de escolha de vídeo que o João fez, muito parecido com uma propaganda política, por sinal, pode ser considerado como uma provável manobra evasiva e uma manutenção da aparência. Manobra evasiva é evitar responder algo de forma direta. Os mentirosos podem efetuar essa resposta quando se sentem pressionados ou inseguros com o que vão dizer. Aí tendem a responder com outros pontos, geralmente clamando pro apelo emocional. Como, por exemplo, se acusa alguém de ter roubado, ao invés da pessoa falar, não, eu não roubei por causa disso, ela vai lá e fala, você me chamou de ladrão? Como você me acusa de uma coisa dessa? Quer dizer que pra você eu sou ladrão, eu sou uma pessoa, eu que vim de uma infância simples. A manutenção da aparência é outra ferramenta verbal que pode ser utilizada ali pelos mentirosos, onde eles não querem responder de forma direta, mas sim criar uma imagem positiva na cabeça de quem está ouvindo eles. Para o mentiroso não se complicar,
Muitas vezes ele cria ali formas de não falar de forma direta, eu não fiz isso, né? Eu não estuprei, eu não roubei, eu não matei. Ele não quer colocar a palavra eu, né? Ele e matar na mesma linha, para não gerar associação. Então o cara acaba passando reto, ele não fala essa frase. E uma forma de não falar isso e ser percebido de maneira positiva é falar, olha, eu sou uma pessoa que cresceu aqui e tal. Tem valores religiosos, sempre fui na igreja, sempre fui buscar Deus. Por quê? Você fazendo isso é uma chance das pessoas que te ouvem pensarem assim, caramba, esse cara é muito bom. Jamais ele faria uma coisa dessas. Por isso que chama a manutenção da aparência, é o código S3 do protocolo SCANS. E todo esse começo aí do vídeo do João, todo esse apelo emocional da história de vida dele, é provavelmente ali uma manobra de manutenção da aparência. Conforme descrito pelo Paul Ekman em Telling Lies e pela Pamela Meyer em Lie Spotting, responder de forma a eliciar emoções em vez de responder de forma direta quando confrontado com evidências é um comportamento que geralmente ocorre quando alguém que está mentindo tenta manipular a aceitação do seu interlocutor ou do seu público. Outro ponto que é muito incongruente é ali no comecinho do vídeo, quando o João está dizendo algo que parece ser um texto, né, uma fala dramática, né? Será que as pessoas não imaginam minha vida? Elas sabem do meu passado? Quando ele está falando isso, nós conseguimos ver mais de uma vez contrações faciais, utilizando ali o músculo zigomático maior, a U12B, puxando o canto dos lábios ali em forma de arco e gerando uma saliência na altura das bochechas. Ele até tenta comprimir os lábios ali em alguns momentos, que poderia ser uma possível tentativa de comprimir um sorriso de uma microexpressão de felicidade genuína. Acaba tentando fazer várias vezes lá, né? Se no vídeo ele aparenta estar triste, ele diz algo triste, ele vai falar da vida triste que ele teve, porque ele estaria fazendo felicidade. Se você quer entender mais sobre microexpressões faciais e aprender com um perito facial certificado e reconhecido em toda a América Latina e de graça, a hora é agora. A minha primeira e única live exclusiva, conteúdo exclusivo, eu não vou repostar no canal, não vou cortar conteúdo, não vou exibir, vai ser exclusivo e único. Será feita no dia 16 de janeiro, isso mesmo, ainda esse mês, 16 de janeiro de 2020. Se você quiser participar, assistir e aprender comigo, é só se inscrever no link que está aqui na descrição, clica nele e se inscreve lá na Masterclass. E a gente se vê então dia 16 de janeiro. Enquanto o João dá as justificativas dele para as evidências que o detetive youtuber levantou, nós podemos observar ali na mãe do João Caetano uma linguagem corporal bem curiosa. Quando ele começa a falar sobre as provas que o detetive youtuber teria alegado em seu vídeo sobre o João, a mãe de João então aumenta o seu fluxo de gesto pacificador, massageando os seus dedos. Ela começa a aumentar aqui e se massagear um pouco mais, com mais movimentação. Começa a se movimentar mais com o seu tronco também, começa a respirar mais fundo, gera uma tensão instantânea nos ombros e mantém a cabeça baixa e o olhar baixo. Geralmente, esse tipo de linguagem corporal, além de indicar pra gente um pico de ansiedade, conforme observado em Emotions Revealed, pode indicar também, né, a cabeça baixa, olhar baixo, junto com todos esses sinais, esses outros sinais, conforme Joey Navarro fala em What Everybody's Saying, pode ser ali um sinal de uma linguagem corporal de vergonha ou culpa. E se isso de fato fosse verdade, ali vindo da mãe do João, poderia significar uma autoculpa, uma autovergonha, não sei. Lembrando, esse vídeo não é uma acusação, é apenas um estudo, a gente está tentando entender o que aconteceu ali. Quando o João diz que ele fala para todo mundo, né, o que acontece na vida dele, que ele não esconde nada de ninguém, né, tudo o que acontece ele mostra, conseguimos ver alguns sinais importantes também. E é isso que acontece na minha vida. Só que a diferença é que eu mostro tudo isso na internet. Eu não escondo nada de ninguém. Nada. Seu tom vocal fica mais agudo. Isso geralmente ocorre quando hormônios como adrenalina causam enrijecimento da musculatura das pregas vocais. Só que a diferença é que eu mostro tudo isso na internet. Observamos afastamento corporal e tensão muscular repentina nos ombros e nas mãos, que se apertam. E em linguagem corporal, uma tendência é se afastar de algo que não temos tanta certeza. E podemos contrair a musculatura quando ficamos momentaneamente tensos em afirmar algo que também não temos tanta certeza. Esse tipo de comportamento muscular, né, de tensionamento corporal, tensionamento muscular, costuma ocorrer quando a gente sente uma emoção chamada de medo. Inclusive, o medo é uma emoção muito comum ali durante a dissimulação. Esse vídeo não é uma acusação, eu já disse, porém nesse mesmo momento conseguimos observar em João. Só que a diferença... Cantos dos lábios se esticando lateralmente, ação do músculo risórios, juntamente com olhos arregalados, tensão palpebral e sobrancelhas elevadas. Uma microexpressão de medo. Aqui temos um shrug bilateral nos ombros, um sinal comumente conhecido como incerteza, juntamente com a retração dos membros. As pernas chegam até a se fechar, um sinal de recuo corporal muito comum também em potenciais momentos de dissimulação. A diferença é que eu mostro tudo isso. Novamente, a US 20 mais 5, medo.
juntamente com tensão nas mãos, na perna, shrug no ombro direito dele e micronegações de cabeça, o que são sinais que, nesse contexto, ganham um potencial fator de discordância. Após essa afirmação, ele efetua uma pausa momentânea. Só que a diferença é que eu mostro tudo isso na internet. Poderia ser ali um agregador verbal, que é quando uma pessoa que está dissimulando tenta buscar ali um pouco de tempo, né, uma pausa, para poder pensar melhor no que ela vai falar, porque o mentiroso, como vocês sabem, se preocupa muito com a história e com as palavras que ele vai falar. Tem que ser palavras ali que passem uma ideia de importância, valores morais, valores positivos. Pensa que eu mostro tudo isso na internet. Eu não escondo nada de ninguém. Movimentação não fluida ali da cabeça, né, quando ele vai se elevar, que pode indicar falha em sincronia gestual com o conteúdo verbal, tensão nos ombros, afastamento corporal e recuo dos membros novamente. Ele não avança os seus braços para enfatizar isso. E se você comparar com momentos anteriores, quando ele está fazendo outras afirmações ou enfatizando algo, uma tendência do João é avançar os seus membros, avançar o braço, gesticular bastante, projetar o corpo para frente também. Gente, eu não sei nem por onde começar. Eu juro pra vocês que eu não tinha intenção de fazer esse vídeo. Eu não queria fazer esse vídeo, sabe? Porque eu não queria dar mais ibope pra esse assunto. Eu não queria que mais gente fosse procurar e saber a respeito disso. Linguagem corporal que ele faz completamente contrária nesse momento. Só que a diferença é que eu mostro tudo isso na internet. Eu não escondo nada de ninguém. Nada. Ele continua afirmando que não esconde nada e ainda podemos ver. Mas a vida de ninguém é perfeita e eu não escondo nada de ninguém. Eu mostro a realidade. Queda no volume vocal e aumento no pitch vocal. E eu não escondo nada de ninguém. Juntamente com um gestual retraído para perto, ele finaliza com a sua afirmação novamente. Eu não escondo nada de ninguém. Esses conjuntos de sinais, mencionados agora há pouco, podem ser observados como potenciais discordâncias corporais, ou seja, são sinais que indicam que o corpo está em discordância com o que está sendo falado. Essa fala do João também, eu não escondo nada de ninguém, é muito curiosa. Ela poderia ser uma afirmação vaga, né, ou um afastamento verbal. Não escondo nada de ninguém, ao invés de especificar, né, eu não menti em nenhum vídeo para os meus inscritos, para o meu público. Geralmente o mentiroso tende a utilizar ali, né, palavras vagas, né, não aconteceu nada disso, ao invés dele falar, não, eu não estuprei ela, não fiz isso. Mas além disso, essa frase se mostra muito incongruente, eu não escondo nada de ninguém em vídeos. Né? Porque mais pra frente, no mesmo vídeo, ele faz algumas afirmações que são contrárias a isso que ele acabou de falar. A própria família dele chega a mencionar que eles não postam alguns vídeos, né? Pois algumas pegadinhas não ficam tão engraçadas. Então, tipo assim, vocês querem que eu mostre isso? Eu não posto porque eu não acho legal. Que graça tem a gente fazer uma trollagem, bolar a trollagem e de repente a pessoa chega, legal, uma trollagem. Ou até mesmo outros conteúdos não são postados, pois são de cunho muito pessoal e eles não têm esse interesse de se expor tanto assim. Mas a gente decidiu que o nosso conteúdo vai ser mostrando qualquer situação do nosso dia pesada pra você. Exato. Que é alguma coisa muito pessoal nossa, então tem coisas que a gente não posta depois de gravar o vídeo. Vários vídeos. Então a gente vai mostrar tudo. Então tem coisas que a gente não posta. Eu mostro a realidade. Então tem coisas que a gente não posta. Essas afirmações, tecnicamente, são contrárias a afirmação de não esconder nada de ninguém. Pois se você escolhe determinados vídeos para não postar, por qualquer razão, porque você está com vergonha ou porque você acha que não ficou bom, de fato você está selecionando o que você guarda para o seu público. Então você está escondendo algo de alguém. Ele ainda comenta que determinados vídeos não são gravados no momento em que as situações ocorreram. Ou seja, ele pega a câmera e tenta refazer toda a situação numa espécie de mímica ou teatro para tentar trazer à tona a situação que já passou. Vamos, eu vou lá em cima, pego a câmera e reconstituo todo o começo. Em determinado momento que ele explica sobre essa prática que ele e seu irmão fizeram de tentar refazer a cena, João ainda diz: tudo como devia ter sido. Comecei a partir do momento que eu já estava brigando com o Gabriel. Depois que a gente encerrou o vídeo, depois que a gente fez tudo aquilo, a gente voltou e regravou o começo. Eu regravei o começo. É por isso que às vezes as datas, os horários do celular não batem. Porque eu quero mostrar para vocês o horário. Então às vezes eu pego e volto um pouco o horário no celular pra gente reconstituir a cena e fazer tudo como devia ter sido. O que é uma fala curiosa, pode ser considerado ali até um C1, né? Conjugar no pretérito. Devia, poderia, não significa que foi, como devia ter sido ou como de fato foi. Se eu estou refazendo algo,
Eu falo como ocorreu. Eu tô refazendo conforme foi, né? Como eu tô fazendo como foi. Não, eu tô fazendo tudo como devia ter sido. Uma fala esquisita. Porém, o ponto aqui é, se o vídeo é regravado, né? Se eles gravam novamente um conteúdo que já aconteceu, a situação aconteceu, eu vou gravar aqui tentando imitar. Esse conteúdo não é verdadeiro, ele não é espontâneo, ele não é 100% fiel. Vamos entender aqui de forma técnica, galera. Não tô dizendo que ele mente nos vídeos. Lembrando, esse vídeo não é uma acusação, é uma questão da escolha de palavras que ele fez. Se ele fala que todos os vídeos, o conteúdo é 100% original, mas ele vai lá e fala também que algumas situações ele não grava na hora, então o conteúdo não é 100% espontâneo. Seria, por exemplo, você ir lá no cinema e assistir um filme, O Rei Leão, por exemplo, que é baseado em fatos reais, vamos supor se fosse baseado em fatos reais, e você assistir um documentário sobre leões, certo? Do Discovery Channel, do National Geographic, Animal Planet. Por mais que o filme do Rei Leão busque ali informações, fatos, vá lá e fale, né? Busque uma atuação bem parecida da realidade do que ocorreu, ele nunca vai ser realidade. Afinal de contas, é só um filme, enquanto que o documentário é uma câmera gravando os momentos reais. Então, o registro mais fiel ainda vai ser do documentário. Então, quando ele diz que grava depois que passou, então aquele conteúdo não é, entre aspas, fidedigno, ok? Ele pode ser o mais próximo possível da realidade, mas nunca vai ser 100% igual. Mas enfim, é uma questão técnica da escolha de palavras, ok? O mais fidedigno, o mais real seria gravar na hora, que aí de fato é espontâneo. Um outro momento me chamou muito a atenção, quando ele está justificando um trecho da análise ali do canal Detetive Youtuber, que o canal acusou ele de estar mentindo numa gravação, porque ele disse que era um horário, que era de madrugada, mas fora, pela janela, dava para ver que estava de dia. O João Caetano então justifica dizendo que, na verdade, não, era de madrugada, porém lá fora da casa dele tem refletores, por isso que é de noite, parece que tá de dia, porque o refletor é muito forte. Olha aqui, gente, já tá de noite, tá vendo? Escurão. E aqui tá claro. Olha ali, ó, um refletorzão gigante ali, ó. E aí parece que tá claro quando você tá lá de dentro, parece que tá, né, sol aqui. Mas olha aqui, ó, tá de noite. Eu vou lá embaixo pra mostrar pra vocês. Ó, se liga, tá vendo isso aqui, ó? Parece que tá de dia, só que tá de noite, ó. E o refletor tá lá em cima. E é por isso que quando você tá daqui de dentro, parece realmente que tá de dia. Porém, você não vê ele conectar essa informação, que é um fato, com o ocorrido. Estava de dia, os refletores lá em casa são muito fortes, de fato de noite, e por isso que nesse vídeo que ele falou, específico, parece. Mas nesse vídeo era de madrugada sim, enquanto os refletores estavam lá fora. Não, você não vê ele conectar essas informações. Ele fala uma informação vaga e ela fica. Só que lá em casa, à noite, os refletores ligam para as câmeras de segurança filmarem melhor. Então, assim, as pessoas acusam sem saber o outro lado da história. Ele vai lá e fala assim, ah, não, porque tal coisa... sendo que os refletores, ao invés de falar, sendo que estava realmente de madrugada. E em certo momento ele até fala, as pessoas julgam sem saber o outro lado da história. Isso pode ser considerado como um afastamento verbal. Ele não diz de forma direta, as pessoas julgam sem saber a verdade, sem saber o que aconteceu de fato. Não, o outro lado da história. É um termo de afastamento verbal, um potencial ali sinal de incongruência, discordância. A nossa conclusão, João Caetano demonstra alguns sinais de ansiedade e potencialmente discordantes em sua afirmação de que não esconde nada de ninguém e se contradiz em suas outras afirmações. Isso tudo no mesmo vídeo. E ele mesmo evidencia que, de fato, escolhe não mostrar determinados conteúdos para o seu público. Lembrando que essa é apenas uma análise de linguagem corporal e não uma acusação. Se você gostou desse vídeo, quer aprender mais sobre linguagem corporal, quer entender melhor aqui, quer ver outras análises, digita aqui nos comentários que análise você quer ver por aqui. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Curte o vídeo para me ajudar e a gente se vê então no próximo vídeo. Falou!